convidada, né, para abordar esse tema, prevenção e tratamento de lesões ao portador de doença crônica não transmissível em tempo de pandemia. O objetivo é a gente orientar, né, a prevenção e o tratamento de lesões de pele, né, e na prevenção aos portadores de doenças crônicas não transmissíveis. Eu atuo ultimamente no USE, no SAMU. Esta apresentação não possui conflito de interesses, de acordo com a resolução do COFEN 554 de 2017. A pandemia de Covid-19. Eu vou fazer assim um breve histórico, né, de como ela aconteceu. A OMS declarou, no dia 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença causada pelo Covid-19 constituiu uma emergência de saúde pública, né, de importância internacional. Em 11 de março de 2020, o Covid-19 foi caracterizado como pandemia, né, em 11 de março de 2020. Foram confirmados no Brasil, até o dia 8 de agosto, 3 milhões de casos, né, com mais de 100 mil mortes. Nós estamos no segundo em número de óbitos e infectados no mundo. Que eu quero falar também daqui de Sergipe. Ontem a gente teve a triste, né, marca de mais de 1.600 óbitos registrados devido ao vírus. Então, grupos de risco, né? O portador de doença crônica não transmissíveis. São várias doenças crônicas não transmissíveis, mas o que a gente vê que tem uma maior probabilidade da doença ela fazer entrar no estado mais grave são os diabéticos, hipertensos, são as doenças cardiovasculares, quem tem câncer, os obesos, os asmáticos, o DPOC no geral, mas os asmáticos a gente tem uma probabilidade maior. Quais são as medidas de prevenção no geral? Já estamos cansados de saber. Usar máscara, lavar as mãos, se estiver em casa, lavar com sabão. Se estiver na rua e não tiver acesso a água e sabão, álcool gel. Manter uma distância segura de 1,5 m a 2 metros. Ficar em casa é a melhor medida, né? Sair o mínimo necessário e evitar aglomerações. Então, vamos para uma breve anatomia e fisiologia da pele. Cutis ou TES, 15% do peso corpóreo, maior órgão, cobre de 1,5 a 2 metros quadrados. Então, é uma grande área para a gente cuidar. Então, temos aí a pele, né, que parece uma floresta, é muito lindo esse slide. A divisão da pele, né, a camada mais externa, epiderme, derme e hipoderme. A hipoderme é a camada de gordura. Logo depois a gente tem os músculos, tendões e ferida. Ocorre a partir da interrupção da continuidade da pele decorrente da lesão por agentes mecânicos, térmicos, químicos e bacterianos. A inflamação, quer dizer, ocorre a descontinuidade da pele, né? Fisiologicamente, ocorre inflamação, né? A entrada de bactérias. Então, nosso organismo começa a liberar glóbulos brancos para fazer a defesa, né? Até 3 dias, a gente tem a fase de inflamação acontecendo para depois dar posterior às outras fases, que é a proliferação e a maturação. Cicatrização. Como é que ocorre essa cicatrização? É uma resposta imune inata à lesão dos tecidos, com o objetivo de restaurar a integridade do tecido e a função de barreira da pele. Então, nosso organismo, ele age liberando substâncias como fibroblastos, acontecem as reações químicas de liberação de fibroblasto, de colágeno, que faz justamente a cicatrização da lesão. As complicações da pele. Esse paciente de grupo de risco,
de doenças crônicas, eles têm uma probabilidade maior de ter uma pele ressecada. Ter coceira, porque o ressecamento leva a coceiras, rachaduras, fungos, dermatites, tanto em regiões de dobradiças como em regiões inguinais, né? A erisipela bolhosa, a gente recebe muito paciente que de uma dermatite fez uma erisipela bolhosa, o pé diabético, né, que é característico dos pacientes diabéticos, as amputações, que são aqueles pacientes que fazem obstruções das artérias, úlceras vasculares arteriais e mistas, a faceite necrotizante, que já é uma infecção mais extensa, e a síndrome de Fournier, que é uma faceite, né, da região genital, né, do paciente. Então, aí a gente tem, né, são ressecamento, a coceira, os fungos, que a gente tem as onicomicose nas unhas, temos os fungos interdigitais, temos as dermatites, temos as rachaduras, né, dos pés. Tudo isso pode levar a um agravamento da lesão. Então, a gente tem algumas fotos mostrando como é que pode acontecer esse agravamento. O paciente pode ter um pé diabético, né? Pode ter uma erisipela, pode ter uma úlcera, pode ter uma amputação, o Fournier, que são, assim, realmente lesões extensas, de grande comprometimento, sistêmicos, né? O paciente chega até a entrar em sepse. E temos as faceites necrotizantes, que muitos pacientes fazem amputação também por conta da faceite. Então, o que era que eu poderia passar para vocês de prevenção, para a gente evitar que a gente tenha alguma lesão de pele? Então, a gente vai trabalhar mais na parte de prevenção. O objetivo é esse. A gente sabe que essa webconferência, a gente tem tanto profissionais de saúde, como a gente tem a população no geral. Então, eu procurei fazer uma capacitação que englobe também esse grupo. Controle de glicemia e pressão arterial. Gente, paciente diabético e hipertenso, ele tem que fazer o controle de glicemia e pressão arterial. Ele só pode fazer esse controle na unidade de saúde? Não. Ele pode fazer esse controle em domicílio também. Tomar as medicações corretamente. A gente sabe que tem muitos pacientes que só tomam o remédio de pressão quando a pressão está alta. Mesmo ele prescrito em 2 horários, ele não toma porque, não, eu não estou sentindo aquela dor de cabeça, então eu não vou tomar. Então, causa realmente um descontrole, né? E tudo isso, questão de descontrole na nossa fisiologia, compromete a pele. Então, tomar as medicações corretamente é a melhor coisa que a gente tem a fazer para prevenir. Aqueles pacientes que tomam insulina, lembrar também de fazer o rodiziamento, né, da aplicação. Não fazer só em um local. Que também a gente pega pacientes com lesões de pele, também decorrente a não fazer o rodízio da aplicação da insulina. Manter hábitos saudáveis. Quando eu boto hábitos saudáveis, eu falo tanto da questão física, como também da questão alimentar. Se a gente sabe que a gente não pode comer determinado alimento, a gente tem que evitar comer aquele alimento, porque a gente sabe que aquele alimento pode trazer uma alteração fisiológica. Então, comer mais frutas, verduras, né? Evitar alimentos gordurosos. E a questão física, a gente orienta, mesmo estando em casa, isso não quer dizer que você não vai fazer a atividade física. Você pode muito bem fazer atividade física. Várias pessoas estão fazendo atividade física em casa. Pular uma corda, fazer um alongamento, né? Tudo isso a gente pode estar fazendo em casa, sem precisar estar saindo.
Aumento da hidratação oral. O aumento da hidratação oral, salvo aqueles pacientes que têm restrições hídricas, que são os pacientes renais crônicos, a gente sabe que tem que tomar acima de 2 litros de água por dia. Essa água que você toma vai direto para a pele. Nossa pele é rica em quê? Em água. Então, a gente precisa da água para a pele ter aquele tom, né? Aquela elasticidade adequada. Então, assim, eu sempre oriento a tomar mais de 2 litros de água por dia. Hidratar a pele pelo menos 2 vezes ao dia. Tem muita gente que não gosta de hidratar a pele, né? Principalmente homens. A gente tem uma restrição que eles façam a hidratação da pele. Mas o ideal é que se faça logo após o banho. Mônica, que hidratante você indica para utilizar? Eu não gosto de fazer indicação de hidratante. A gente sabe que tem uma grande variedade de valores, então eu preciso saber a quem eu estou orientando. Se for uma pessoa que não tem um poder aquisitivo muito bom, eu geralmente oriento um hidratante comum mesmo, de um valor acessível e que a gente consegue fazer uma hidratação boa. Já aquelas pessoas que pedem uma hidratação com ureia, né, que já ajuda muito também na questão da proteção também da pele, a gente faz também a orientação. Então, a gente sabe que a hidratação, qualquer hidratante. Quem pode comprar um hidratante com ureia, usa um hidratante com ureia. Quem não pode, usa um hidratante comum mesmo. Como tenho vivência de hospital, eu posso dizer a vocês que a hidratação com hidratante sem ureia é perfeito quando você faz corretamente. Então, lá no hospital onde eu trabalho, a gente faz 2 vezes ao dia e a gente percebe claramente a melhora da pele do paciente, que geralmente chega muito ressecada, porque ele não tinha o hábito de fazer essa hidratação. E quando a gente começa a fazer essa hidratação logo após o banho, pela manhã e à noite, ao dormir, a gente tem uma pele bem diferente. Adotar sabonete líquido. Também não faço indicação de sabonete líquido, mas tem que ser líquido. Sabonetes em barras, eles são muito alcalinos. E a pele da gente, ela é levemente acidificada. Então, o sabonete líquido, ele se aproxima mais da nossa pele, do pH da nossa pele. Então, a orientação é de sempre usar um sabonete líquido. O barra também tem a questão de impregnar, né, bactérias, fungo, micoses, que a gente está numa época que a gente tem que evitar isso. Então, assim, a adoção do sabonete líquido é o mais indicado, que geralmente eu oriento as pessoas. Cuidado com os pés. Os pés é a nossa sustentação. A gente precisa cuidar dos pés. Mas como a gente vai fazer esse cuidado com os pés? Tem muitas pessoas que tomam banho, se secam o corpo e esquecem dos pés. A gente tem um grupo de risco, que são os diabéticos, que eles ainda têm que ter mais cuidado ainda, de verificar esses pés todos os dias, né? Mas não só os diabéticos, todo mundo tem que fazer isso. Secar entre os dedos, né? Fazer uma hidratação, de preferência à noite, porque você vai estar deitado, né? Já não vai estar deambulando, porque tem os riscos também de escorregar. Orientação para o que da hidratação dos pés. Também é do mesmo jeito. Você pode usar um hidratante, como também você pode usar um óleo, né? Dependendo de como está a situação dos seus pés. Se está muito ressecado, a gente pode usar um creme com ureia. Se não tiver muito ressecado, a gente pode dar um hidratante comum mesmo. Lembrar que entre os dedos, evitar colocar muita hidratação. Aqui também, na hora de falar da hidratação da pele, eu esqueci de falar que a gente não hidrata a pele com óleo, a gente hidrata a pele com hidratante.
Sempre quando eu faço capacitação lá na instituição que eu trabalho, eu sempre falo isso, porque a visão da maioria das pessoas é que o óleo ele hidrata, mas o óleo ele impermeabiliza a pele, né? Porque água e óleo ela não se mistura. Então, como é que o óleo vai ser absorvido pela pele? Ele vai só impermeabilizar, evitar que agentes de fora entrem na sua pele. É só isso que ele vai fazer. Então, fizemos a prevenção. Mesmo fazendo a prevenção, o paciente desenvolveu uma lesão, teve uma descontinuidade da pele, não é isso? Então, a gente vai avaliar integralmente esse paciente. Então, a ferida do paciente vai ser o paciente como um todo. Vamos lembrar daquela visão holística, né? Que a gente tem da enfermagem. A gente vai ter que ver a parte psicossocial desse paciente. Como é que está essa parte psicossocial desse paciente? Né? A gente tem que buscar isso. Então, assim, eu sou muito minuciosa na avaliação de um paciente. Eu pergunto tudo. Primeiro, onde mora, que tipo de casa, né? Principalmente quando está perto dele sair de alta, porque eu sei que ele vai continuar os curativos deles em domicílio. Então, a gente tem que ver isso tudo, porque o paciente não é só a ferida. O paciente é ele todo. Condição desse paciente. Que doença ele tem? O paciente tem diabetes, o paciente tem hipertensão, o paciente tem anemia falciforme, eu já tive paciente de anemia falciforme. Tive a maior dificuldade de tratar esse paciente, entendeu? Maior dificuldade, eu tive que ir atrás de estudar a doença para tentar tratar. Se eu não ficasse só focando na lesão dele, a gente não teria conseguido tratar ele. Os exames de sangue, a gente tem que olhar para ver como é que está a imunidade desse paciente, como é que está a hemoglobina desse paciente. Estado nutricional, todos os meus pacientes que eu evoluo, eles fazem suplementação. Se eles têm ferida ou se eles são acamados. Até porque nós temos também suplementos que fazem prevenção de lesão. Eu faço suplementação. A gente tem uma equipe na instituição que eu trabalho que é excelente a nutrição, né? Elas, muitas vezes, não precisa nem eu ligar para elas para pedir a suplementação. Elas já entram em contato comigo e já dizem que está suplementado. É muito importante, entendeu? A gente tem suplementos ricos em arginina e glutamina, são substâncias essenciais para a cicatrização da cadeia de cicatrização da ferida. Eu preciso saber também quem vai cuidar desse paciente, né? Quem vai cuidar desse paciente? Para orientar esse cuidador, né? A idade do paciente também, a ferida não me diz a idade do paciente, a ferida só está me dizendo que está ali. Eu preciso saber da idade desse paciente. E aí a gente vai para condições da ferida, né? Que a gente também não olha só o leito da ferida. Já tem vários estudos mostrando que a gente precisa tratar o leito da ferida, a borda e a pele peri-lesão. Se você não fizer isso, você não vai conseguir fechar essa ferida. Sem falar que agora a gente está na era da tecnologia de infecção do biofilme. E a gente sabe que muitas feridas têm biofilme também. Então, a gente precisa fazer o tratamento do biofilme também. E o que é o biofilme? O biofilme é uma colônia de bactérias, é uma sociedade unida de bactérias, que cria uma barreira protetora que você não consegue evoluir a lesão. A gente vai falar no decorrer também da capacitação. O curativo, qual é a finalidade do curativo?
a gente tem que remover corpo estranho. Não adianta você estar cuidando da lesão e não fazer a remoção de corpo estranho da lesão, da borda e da perilesional. A gente fala da lesão como um todo. Absorver a drenagem de exudato. A gente tem que procurar um curativo que faça essa absorção. Reaproximar as bordas separadas, proteger a ferida contra contaminação e infecção. A lesão ela precisa estar fechada para ela ter uma evolução satisfatória. E que não seja contaminada também pelos agentes externos. Promover a hemostasia dessa lesão, manter o meio ambiente umedecido, que a gente sabe que agora não é meio seco, é meio úmido, que trata a lesão. Permitir trocas gasosas, a gente não faz mais aquele curativo, ocluindo completamente com esparadrapo, né? A gente usa gás e ataduras, que a gente sabe que tem condições de fazer a troca. Ou curativos especiais também, que são específicos, que fazem trocas gasosas. E manter o medicamento local. A pomada só realmente na lesão. Então, Mônica, o curativo, a limpeza do curativo, eu vou fazer com o quê? De que forma? Luva estéreo sempre, gás estéreo, seringa de 20, agulha 40x12. Ah, Mônica, eu não tenho agulha, não tenho uma seringa. A gente pode fazer? Pode. Mas a gente sabe que a melhor evolução da lesão, ela vai ser feita com a utilização da seringa e da agulha. No hospital a gente tem muita dificuldade, porque a gente tem restrição de materiais, né? Então, a gente sempre dá um jeito da gente fazer a limpeza, né? Do produto que a gente vai utilizar com álcool 70 e a gente fura com a agulha e faz a limpeza. Mas a gente sabe que a literatura fala que a melhor limpeza a gente faz com a seringa de 20 e a agulha 40x12, que a gente vai dar o jato apropriado, que é de 20 psi, que faz com que haja o desbridamento mecânico daquela lesão. E utilizar o que, Mônica? Para a limpeza do curativo. Você vai utilizar o quê? Soro fisiológico, né? A literatura fala que o soro fisiológico é o mais indicado para fazer a limpeza da ferida. Só que às vezes a gente vê muito, o técnico pega um soro fisiológico, a enfermeira também, no geral, né? E utiliza esse soro de 500 praticamente nos 10 curativos que eles fazem. Eu, no mínimo, uso um soro fisiológico de 500 para um curativo. Então, aquele momento é o momento que você tem de estar hidratando aquela lesão, de estar estimulando aquela lesão. E já foi provado, através de artigos científicos, que esse é o momento da lesão dar um ban, a gente fala assim, né? A granulação dela fica mais bonita. Quanto mais você lava ela, mais ela fica mais bonita. Outra opção seria a água destilada, estéril, e a tecnologia agora também está nos dando a opção das soluções de PHMB, a 0,1 a 0,2%. Já temos no mercado, você pode utilizar em todo tipo de ferida, ele é apropriado, né? Ao contrário do povidine e da clorexidina, a gente pode até usar esses dois produtos para limpeza da lesão, mas se essa lesão tiver muito cheia de corpo estranho e tiver com necrose, ou muita infecção bacteriana, né, na lesão. Mas ele é citotóxico para o tecido de granulação. A gente sempre tem que lembrar disso. Vai ter um tempo que você faz 5 dias, por exemplo, de curativo com a clorexidina, você tem que parar, né? Porque aí você vai estar lesionando o tecido. E a solução de PHMB você pode utilizar, sem problema nenhum. Ele tanto protege a lesão de infecção, como ele também trata a lesão. E é um produto que é utilizado muito também para quebrar biofilme. Produtos indicados para pele e lesão. Nós temos
os cremes barreira, né? Creme barreira. O creme barreira é top para a área pele-lesão, bordas e pele-lesão, né? Só que, muitas vezes, a pessoa não tem. É um custo maior, né? Mas ela tem um óxido de zinco em casa. Então, ela pode fazer com óxido de zinco, não tem problema. Lembrando que no próximo curativo, ela precisa tirar todo aquele óxido de zinco, porque ele não vai ser absorvido. Para tirar com mais facilidade, você pode tirar com óleo mineral ou com óleo AGE. Mônica, o óleo AGE, eu posso fazer proteção de bótox com óleo AGE? Também pode. A gente sempre orienta. Mas assim, a gente tem uma melhor evolução com o creme barreira. Ou o spray barreira também, que a gente já tem também no mercado, o spray barreira. Aí vamos para os tratamentos convencionais, né? Que a gente tem mais nas nossas unidades de saúde. Colagenase mono ou com clorafenicol. Tem uma diferença, Mônica? Tem. A mono, ela é pura, ela tem a 0,6 e a 1,2%. E a com clorafenicol, ela tem a 0,6%, a 0,6 de colagenase e tem a clorafenicol. É um agente desbridante enzimático. A colagenase ela contribui na formação de tecido de granulação e revitalização de úlceras da pele. O colágeno de tecido sadio ou do tecido de granulação recentemente formado não é afetado pela colagenase. Muita gente pergunta, né? Ah, Mônica, tá bem granulada, não vou botar colagenase não, porque eu vou fazer um desbridamento enzimático. Então, tá aí, né, que a literatura fala que o colágeno de tecido sadio de granulação recentemente formado não é afetado pela colagenase. Então, você pode colocar até epitelização? Pode. Não tem problema, não. Lembrando que, quando for uma colagenase com clorafenicol, tem que utilizar até 14 dias, né? Tem antibiótico, gente. Então, a gente tem que ficar de olho. Não vamos usar o tempo inteiro ela. Se ela for uma mono sem clorafenicol, ela pode até ser utilizada sem problema. Lembrando também que a gente tem uma maior efetivação da ação da colagenase quando a gente molha a gaze, que coloca ela com um pouquinho de soro fisiológico. A gente hidrata essa gaze, coloca ela na lesão. Falando em pomada, vamos lembrar que só 2 milímetros da pomada a lesão absorve. Então, não adianta você encher de pomada. Não adianta. Porque vai ser só 2 milímetros que vai ser absorvido. O restante vai ficar macerando as bordas. Isso é muito importante falar, porque às vezes a gente está na nossa prática e um acompanhante vem e diz, está com pena de colocar a pomada. Então, eu automaticamente, no primeiro dia que eu faço a avaliação, eu já falo, já comunico, tanto ao paciente, se ele estiver acordado, como ao acompanhante, que não é a quantidade de pomada que vai fechar a lesão. A indicação, escoliações, úlcera varicosa, lesão por pressão, né? Contraindicação. Eu costumo, e a literatura fala, para a gente não usar colagenase com clorafenicol em lesões oncológicas, certo? Então, na minha instituição, a gente não usa. Então, tá aí, a gente tem umas lesões, né, que a gente pode colocar. Pode ter esfacelo também, gente, né? Ela só não é muito efetiva quando tem muita necrose, certo? Mas se ela tiver esfacelo, você pode colocar sem problema. A mono, a 1,2, ela é mais efetiva para quantidade maior de esfacelo, porque ela tem uma quantidade de colágenos maior. Sulfadiazina de prata. A troca, voltando só aqui rapidinho, a troca da colagenase a gente faz, ela pode ser trocada até 24 horas, mas isso não quer dizer que o curativo esteja sujo com 12 horas e você não vai trocar. É até, certo? É muito importante a gente falar, porque a gente tem muita dificuldade no hospital com relação a isso. Eu acredito também nas unidades hospitalares, pode ser que tenha isso também. Nas unidades fora, né? E em domicílio. A sulfadiazina de prata,
ela faz uma atividade microbiana bastante ampla. Ela pega muito pseudomonas, acineto. Então, a gente usa muito em lesões infectadas do uso, né? Ela é mediada pela ação do íons de prata com o DNA, né? Faz essa destruição. A ação inicia-se no momento da aplicação. Lembrando também que a quantidade de pomada da sulfa tem que ser pouca, porque ela espalha para bordas. Tem muita gente que liga para mim e diz: Mônica, eu comecei a usar sulfa e minha lesão aumentou. Aumentou porque você macerou mais as bordas dela por conta da quantidade que você colocou. Outra coisa, proteger as bordas quando você está usando sulfa. É muito importante você proteger as bordas. Indicação: queimadura, lesões infectadas, síndrome de Fournier, a gente usa também muita sulfa com resultados bons. Contraindicação, só as pessoas sensíveis mesmo à sulfa. Queimadura, uma lesão com queimadura e uma lesão de úlcera infectada. Proteger sempre as bordas, gente. É muito importante proteger as bordas. Vocês vão ver a diferença quando vocês protegem a borda. A papaína. Papaína é derivada do mamão. É um debridante químico enzimático também, facilitando o processo de cicatrização. Quando a gente fala debridante químico enzimático, é que a enzima da pomada é que vai fazer o desbridamento daquela lesão, certo? Tem ações bacteriostática, bactericida e anti-inflamatória. Excelente. Proporciona alinhamento das fibras de colágeno, promovendo o crescimento tecidual uniforme. Às vezes a gente tem uma lesão hipergranulada, às vezes a gente tem uma lesão bem que não está muito uniforme, a gente precisa botar para enxerto essa lesão, e aí a gente usa a papaína para fazer isso. A troca da papaína a cada 12 horas, certo? Então tem que trocar 2 vezes ao dia. Porcentagens. As mais comuns que a gente encontra com mais facilidade, a 2%, a 5% e a 10%. Usamos a 2% em lesão granulada. Ah, Mônica, e usa papaína em lesão granulada? Usa. Usa sim. Naqueles tecidos hipergranulados, eu posso usar sim a papaína, né? Para ele uniformizar. A 5%, esfacelos, né? Que é aquela partezinha branca de cima, né? E a 10%, necrose fixa. Lembrando que a necrose fixa, para ter uma efetivação da papaína, você tem que fazer uma escarificação dela. Ou com a lâmina, né, fazendo o joguinho da velha, ou com a agulha 40x12. Indicação da papaína. A papaína a gente usa em todos os tipos de lesão. Uso com muito cuidado em lesão oncológica. Contraindicação. Lesão está sangrando muito. Eu não coloco papaína. Eu evito colocar papaína e vou para uma cobertura que faça a estagnação da hemostasia, né? A troca a cada 12 horas, já falei, né? Então, temos aí uma lesão granulada, temos uma lesão com esfacelo e temos uma lesão com necrose fixa. Lembrando que a necrose fixa, estou repetindo sempre para a gente lembrar, tem que fazer a escarificação para a pomada conseguir entrar, porque, gente, é uma capa muito grossa. Às vezes, você colocando a papaína, mesmo a 10% aí em cima, a gente não consegue retirar. Entendeu? A gente fazendo a escarificação dela, a gente consegue que ela infiltre por esses locais e faça o descolamento da necrose do tecido sadio. O hidrogel. O hidrogel nós temos ele puro, ou nós temos ele também com alginato. É um gel estéril usado no tratamento de feridas. Ele faz um desbridamento autolítico. E o que é, Mônica, um desbridamento autolítico? É quando a pessoa está em condições de colocar essa pomada e liberar substâncias que façam o descolamento da necrose. Na realidade, é o meio úmido que o hidrogel vai proporcionar, que vai fazer esse descolamento da necrose e do esfacelo. Eu falo isso porque, às vezes, a gente pega paciente que está numa condição
ruim, hemodinâmica, uns exames ruins, e a gente vê usando o hidrogel. Essa evolução não vai ser boa, né? Se ele tem uma capa de necrose, eu prefiro usar uma papaína nele, certo? Só para ver uma diferença. Então, por isso que a gente tem que olhar o paciente como um todo. A gente tem que ver como é que estão os exames desse paciente para a gente saber qual tipo de cobertura a gente vai colocar para ele. Promove a remoção de tecido morto, hidrata o osso em tendão. A gente quer deixar um curativo fechado com um curativo especial, a gente deixa o hidrogel, entendeu? Proteção de pele também. Alivia a dor do paciente no local da ferida, pois ele cobre terminações nervosas. Lembrando que o hidrogel com alginato, no início da aplicação dele, o paciente vai sentir um pouquinho de dor, mas é o alginato, né? O alginato faz isso. Para melhorar isso, o que é que eu oriento o pessoal? Molhe um pouquinho a gaze com soro fisiológico, bote a camadinha fina, coloque lá dentro, que você vai conseguir que o paciente não sinta tanta dor, né? Lembrando também, se o paciente tem dor na hora do curativo, vamos ver se tem prescrição de alguma medicação de dor para a gente fazer pelo menos meia hora antes, para a gente dar uma aliviada no paciente e a gente conseguir conduzir o curativo sem problema. Indicação para todos os tipos de lesão, praticamente, que a gente também pode usar em lesão oncológica. Contraindicação, só lesão muito exudativa. A gente evita usar o hidrogel, porque ele já é um produto para manter o meio úmido, né? Aí a lesão está muito úmida, aí a gente não precisa botar o hidrogel. A gente já entra com outro tipo de cobertura. Temos aí 4 tipos de lesão: lesão granulada, com esfacelo e com necrose. Aí nós vamos agora para terapia de curativos especiais, né? São vastas, né? São muitas. E a gente vai passar aqui alguma coisa que seja de maior acessibilidade também. Placa de alginato de cálcio puro ou com prata, né? Qual é a função do alginato de cálcio? É promover a hemostasia, absorve exudato, forma um gel que mantém a umidade, promove a granulação, auxilia o desbridamento autolítico, pode ser usado em ferida com ou sem infecção. Só que, em caso de lesão muito infectada, a gente faz a opção por alginato com prata. É melhor porque aí a gente já tem a dispensação da prata na ferida. A gente pode deixar esse curativo por mais tempo, com segurança. E tem uma efetividade melhor no controle da infecção. O alginato puro, a gente geralmente orienta a troca a cada 2 dias. Depende muito do exudato daquela lesão. Tem alguns pacientes que ficam até 3 dias, mas ele não é aconselhado deixar muitos dias, porque como ele não tem prata, a gente fica preocupado com relação de infecção secundária. O curativo com prata, a literatura fala que você pode usar até 7 dias. O nosso protocolo do hospital, a gente tem um limite até 5 dias, né? A gente está em ambiente hospitalar, a gente tem um limite até 5 dias. Muitas vezes tem paciente que a gente começa a cobertura e a gente troca com 24 horas, porque o exudato está muito grande, né? Porque vai depender muito do nível do exudato dessa lesão, né? A lesão vai falar com você e vai lhe dizer. A lesão fala, gente. Ela lhe diz o que é que ela está precisando no leito, na borda e na pele lesional. Eu botei esse slide mostrando que tem que preencher. A ação desses curativos especiais é como se fosse um imã. Você precisa tocar a lesão com eles para ser efetivo o uso do curativo. Se você simplesmente cobre sem que o curativo preencha essa cavidade, não vai ser tão efetivo assim. E você pode até criar espaço morto
que faz com que acumule exudato e a lesão tende a aumentar, porque o exudato ele termina aumentando a lesão também, se ele retido, né? Fazendo fístulas. Então, assim, é muito importante. A placa ela tem que ser introduzida dentro daquela fístula. Tem que ser colocada preenchendo mesmo cavidade, moldando mesmo a lesão. Aí depois você vem com a gase, que é o secundário, né? Coloca por cima. Em alguns casos, a gente precisa trocar o secundário de área, né? Porque às vezes encharca, mas o curativo ele não encheu. Aí você só faz a troca do secundário mesmo. A malha não aderente. Também foi uma tecnologia muito boa que surgiu nos curativos especiais. Ela é constituída por uma malha de acetato de celulose, impregnada com emulsão, especialmente formulada à base de petrolato ou à base de AGE, vitamina A, E, óleos de cobaíba e melaleuco. Tem vários tipos de empresa que que vende esse tipo de produto. Petrolato, ela vem com parafina e os outros vêm à base de AGE. Qual a indicação? Aquelas úlceras valicosas muito dolorosas, né? Ela não gruda na lesão. O petrolato você pode fazer a troca a cada 3 dias. Até 3 dias. Tem caso que a gente precisa trocar com um dia? Tem. A lesão vai lhe dizer, ela vai falar com você e vai lhe dizer. Com a AGE, que a gente chama de gase rayon, a gente troca geralmente a cada 2 dias. Bota o secundário em cima também. Outra coisa também que a gente pode fazer com petrolato e essa malha não aderente, cobertura de ossos, de tendões, né? Que no início eu até falei da coisa e não consegui falar. O nome era tendões, entendeu? Ela faz também a cobertura de tendões, tanto a malha não aderente como o hidrogel. Eles fazem a cobertura de tendão e de osso, né? Faz a hidratação dele, para o osso não ficar desvitalizado quando você coloca uma cobertura especial, como uma hidrofibra, um alginato, né? Conta indicação, só realmente o paciente ter sensibilidade a esses produtos. Pode ser utilizado também em lesões oncológicas, aquelas lesões muito sangrantes. Aí, algumas marcas. O resultado em domicílio que eu acompanhei foi no Skin Tea. Excelente, entendeu? Deu para a família manipular bem, o custo é baixo, né? Lembrando que ela é uma gase estéreo. Aí pode ser que tenha alguma pergunta relacionada. Eu posso usar o AGE, Mônica? Veja só. O AGE, ele é cosmético, certo? A gente só tem uma empresa, até então, que tem o AGE estéreo. O AGE é cosmético, então assim, a gente sempre orienta a tomar cuidado quando você for usar o AGE, porque a gente tem que ver se esse AGE ele não vai ser uma fonte de aumento da lesão por conta de contaminação mesmo. Tem muita gente também que utiliza o óleo AGE em várias fases da lesão, estágio 1, estágio 2, 3 e 4. O AGE, a gente tem uma resposta melhor em estágio 1 só. A partir disso, a gente já tem uma certa dificuldade de tratar com o AGE e termina macerando bordas e aumentando a lesão. Então, assim, o Skin Tea, eu tenho um resultado melhor quando eu uso a gase rayon, porque já é uma gase apropriada para isso. Posso usar o hidrogel também na Skin Tea? Posso, mas a gente tem que tomar cuidado para não macerar a pelezinha que soltou, né? E as úlceras varicosas também, com o uso da malha não aderente, a gente conseguiu que o paciente tivesse menos dor na manipulação do curativo, porque não gruda, né? A questão de sangramento também, às vezes a gente tem lesão que está sangrando, a gente entra com alginato, mesmo entrando com alginato, ela continua sangrando, às vezes é por conta da aderência mesmo, entendeu? Do material que a gente está colocando. Aí a gente entra com a malha não aderente, a gente resolve o problema. Certo? Pronto, então,
Era isso que eu queria passar para você e deixo aqui essa mensagem. O amor tem o poder de curar feridas e permitir que um novo capítulo comece. Eu, como enfermeira direcionada a feridas, eu tenho muitos exemplos desse amor. A gente teve um paciente, que eu até já falei no início, de anemia falciforme, que ele, foi o amor dele por ele que fez com que ele mudasse a vida dele. Ele se curou da ferida por conta do aumento da autoestima dele. Então, assim, eu acho que o amor é tudo. E nós também, profissionais de saúde, a gente tem que gostar daquilo que a gente está fazendo, né? Fazer com amor, e aí tudo dá certo. Então, era só isso, agora vamos para as perguntas. Então, eu estou vendo aqui uma pergunta. Sobre a papaína, por que a troca a cada 12 horas? Veja só, a literatura fala que a papaína ela só tem um efeito com 12 horas. Depois de 12 horas, a lesão ela só vai ficar úmida. O poder enzimático da papaína ele não vai atuar depois das 12 horas. Por isso que a troca a cada 12 horas. Alguns pacientes, a gente tem dificuldade de troca. Lá no hospital, o que é que a gente faz? A gente associa a papaína a uma outra cobertura, que é a gase com a poliexamida, com a PHMB. Porque a gente sabe que tem dificuldade de material durante a noite para fazer o curativo. Então, a gente associa a gase PHMB, porque a gente sabe que às 12 horas iniciais vai atuar a papaína e as outras restantes até o outro dia, até completar 24 horas, o PHMB vai atuar, que o PHMB também ele faz a parte de desbridamento também. Então, assim, a literatura fala que é 12 horas. Os estudos, artigos, tudo fala que é 12 horas. Então, assim, são 12 horas. Tem dificuldade de trocar? Não pode trocar? Infelizmente, pode deixar as 24 horas, mas sabendo que as outras 12 horas vai ser só meio úmido. O poder enzimático da papaína, ele não vai ter essa troca a cada 12 horas. Mas, assim, a gente tem que passar realmente o que é. A papaína, a troca dela é a cada 12 horas. Não pode trocar, não tem problema. O paciente pode ficar com a cobertura até o outro dia, que é o momento que as unidades de saúde abrem. O uso, aí pronto, aí o que é que a gente pode fazer, né? Quando o paciente está em unidade de saúde? A gente faz a troca dessa cobertura, né? Ao invés de usar papaína, a gente tenta usar a colagenase, tenta usar o hidrogel. Muita gente acha o valor do hidrogel um valor alto, mas assim, vivenciando a minha experiência, né, de hospital, de classe baixa mesmo, a gente pega muito paciente que não tem condições e que as orientações da gente com o uso do hidrogel que a gente pede para comprar, que é mais ou menos uns 80, 70 reais, depende muito da empresa que a pessoa foi comprar, ele passa até o mês todo com hidrogel, porque, como eu disse, não é a quantidade da pomada que vai fazer muita pomada que vai fechar logo a lesão, entendeu? São só 2 milímetros. Então, a gente já teve paciente que a família ficou comprando, entendeu? E a gente teve um resultado bom, e trocava a cada 24 horas. Mas, assim, a papaína, infelizmente, a troca é a cada 12 horas. Mas, como a gente sabe desse detalhe, pode ficar as outras 12 horas sem problema? Pode. Sendo que não vai ter o poder enzimático da papaína, certo? Vai ser só um meio úmido. Kaila ainda faz outra pergunta, Mônica. Também de suporte nutricional e psicólogo. Você pode falar um pouco sobre isso? E em relação aos pacientes resistentes
O que fazer? Bom, a gente tem, gente, viu? Muita resistência mesmo com relação à questão do psicólogo. O suporte nutricional, muita gente acha que a nutrição não tem nada a ver com a ferida, e tem tudo a ver. Uma alimentação boa, com frutas, verduras, algum tipo de a proteína, né? Couve, a beterraba, vários tipos de, o quiabo, são excelentes cicatrizantes. Então, assim, a gente faz essa orientação de suporte nutricional também incluindo alguma suplementação, né? Que o paciente tenha acesso, né? Eu não gosto muito de falar nome de produtos, mas assim, um Sustágio, um Insure, né? Para dar uma ajuda nisso. Às vezes até é um investimento que você faz, que no final dos cálculos, você vai passar menos tempo com a ferida. Então, você vai terminantemente gastar menos. A questão do psicólogo é muito importante, porque muitos pacientes eles não aceitam certas lesões, porque aquele trauma mesmo, né, computações, eles não aceitam. Então, o psicólogo entra com o intuito de melhorar, né? E a questão de você aceitar a lesão, não com o intuito de ficar com aquela lesão, de tratar aquela lesão para ter a cicatrização. A gente tem dificuldade muito com relação a isso. Né? Eu estou com uma paciente mesmo agora que ela não quer, a gente percebe que ela não quer ficar boa. Ela não quer ficar boa, porque ela colocava água na lesão, era uma lesão de abdômen. Então, assim, a gente vê que tem que ter, às vezes, a ajuda do psicólogo mesmo. A gente conversar. Né? Então, a gente precisa conversar com esse paciente e conversar claramente com ele. Se ele quer realmente fechar essa lesão. O objetivo dele é esse, né? E a gente consegue convencer com jeito, entendeu? Consegue mesmo. Pelo menos da minha parte, a gente consegue muito, né? A gente tem pacientes que fogem do hospital. Fogem do hospital, avisam a gente que vai fugir do hospital, mas que não se preocupe, que vai continuar tratando a ferida lá fora. Porque a gente sabe que a gente tem pacientes usuários de drogas, tudo, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E os finais de semana, ainda mais agora com o Covid, pessoal. Aqui tem penado com isso. Realmente. Por isso que eu sempre converso com o portador de lesão, se tem alguém conhecido. Tem alguém conhecido que é da área de saúde? Geralmente a pessoa tem, entendeu? Então, eu vou fazendo essa alta do paciente, ela começa, a deshospitalização do paciente, para mim, ela começa no primeiro momento que eu avalio ele. Porque eu já começo a perguntar um monte de coisa relacionada até ao próprio ambiente dele, domicílio dele. A gente sabe que a gente tem final de semana, tem dificuldade, mas tem alguns locais que estava fazendo curativo, que eu não sei ainda se faz, que são os hospitais acredito que agora é o Zona Sul. Mas, assim, o paciente sair de casa para ir fazer o curativo lá, já demanda, está se expondo também, a gente está na época de pandemia. Então, assim, eu acho que dá para ver uma pessoa conhecida que possa dar essa ajuda de realizar esse curativo no final de semana, para ele não ter que sair de casa. O apoio familiar também é essencial, porque a ferida crônica muitas vezes já faz parte do cotidiano. Isso mesmo, Juliana. A gente precisa da ajuda da família, certo? Precisa muito da ajuda da família. Porque a família, muitas vezes, é que vai dar um suporte àquele portador de lesão. Só quem sabe quem está passando por aquela lesão é ele. Então, a gente precisa desse suporte. E, às vezes, tem muito caso que a gente não tem um suporte bom, entendeu? O serviço social mesmo lá do USE sofre muitas vezes para a gente liberar um paciente com lesão por conta disso. Por causa do suporte mesmo familiar. Então, é muito importante ter esse suporte. Poderia falar um pouco de curativo em lesão oncológica?
Curativo em lesão oncológica seria outra aula, né? Veja só. A lesão oncológica, ela tem vários estágios, né? Assim como qualquer outra lesão. E a lesão oncológica, a gente sabe que a gente só trata os sintomas daquela lesão, porque geralmente uma lesão oncológica, ela não é curável, né? Ela é uma lesão paliativa. Então, a gente tenta ver o que aquele momento a lesão está precisando. A maioria das vezes que eu vou avaliar a lesão oncológica, a lesão está muito infectada. Então, eu entro com sulfa, certo? Eu entro com sulfa, a gente já entra em contato com o médico assistente, para ver se entra também com o antifúngico, para dar uma ajuda também, né? E a adoção da solução de PHMB, que a gente sabe que agora é o que faz com... o PHMB ele pega em qualquer tipo de lesão, mas especificamente para lesão oncológica, ele dá um resultado excelente, porque o PHMB, ele destrói fungo, micose, bactérias. Então, a gente consegue deixar a lesão com menos infecção possível. Então, assim, Mônica, mas aí o PHMB, ele é caro. A gente já tem algumas empresas que estão vendendo até por um valor mais acessível. E é como eu falei, se o tempo de ferida ele for reduzir, você tem menos gasto. Então é melhor a gente comprar uma substância, um produto mais apropriado para você ter uma melhor qualidade de vida também. Lesões oncológicas sangrantes, a gente entra com alginato, né? Nós temos o hidrogel com alginato também, que tem alguns casos, como o paciente não pode deixar mais de 2 dias a lesão fechada. Quando a gente bota alginato, a gente orienta a deixar 2 dias, a gente deixa com o hidrogel com alginato, trocando diário. Tem aqueles pacientes que estão fazendo rádio, que a gente orienta a não usar produto com sulfa, né? Então, a gente usa o hidrogel também, ou uma placa de alginato pura. Então, assim, de lesão oncológica, ela é bem ampla, né? O tratamento. Eu vou aproveitar para falar um pouquinho dos pacientes que estão em domicílio, em uso que tem curativos, né? E que fazem seus curativos em casa. Tomar cuidado. Deixe seus materiais fechados. Compra uma tapoé com tampa. Deixa tudo dentro, fechadinho. Geralmente eles usam um balde para fazer a limpeza da ferida. Esse balde, lembrar de lavar esse balde antes de fazer o curativo, depois de fazer o curativo, de preferência com hipoclorito, né? Porque a gente sabe que o hipoclorito é muito eficaz, tanto no COVID como em outros tipos também de bactérias, de fungo. Lavar bem as mãos antes de fazer esse curativo. Né? Lavar bem as mãos, nunca esquecer disso. Às vezes a lesão ela já está numa fase boa de epitelização e ela fica contaminada novamente. Luva estéreo, muita gente me pergunta de luva estéreo. Eu tenho que falar que realmente tem que ser luva estéreo, mas tem muita gente que faz o curativo em casa com luva de procedimento, né? E nas unidades de saúde também. Mas assim, a gente passa o que é na literatura que mostra que deve ser feito. O ideal é que use luva estéreo. Mas às vezes a pessoa não tem a luva estéreo em casa, vai deixar de fazer o curativo, né? Tem essas coisas que a gente tem que ver qual o custo-benefício de cada. Então, sempre tomar cuidado com esse material de curativo. Deixar fechadinho. A gaze que você abriu, tentar utilizar ela toda. Não deixar ela aberta. Se deixar aberta, deixar fechadinha com um esparadrapozinho. Né? Essa lesão sempre deixar fechada. Às vezes a gente tem um animal em casa, tem uma poeira, né? A rua tem muita poeira, deixar sempre essa lesão fechada para evitar que haja contaminação externa. A avaliação no posto de saúde, ela tem que acontecer, né? Ela tem que acontecer. Agora, eu soube que já está começando a fazer as marcações nos postos de saúde. Porque você também não pode ficar em casa com a lesão complicando e não ir para a unidade de saúde porque você está com medo do Covid. E aí a gente já recebeu paciente que ficou em casa, quando chegou no hospital, já teve que ir para uma amputação,
fez um Fournier, às vezes tem muito fungo em região genital, aí termina fazendo Fournier, né? Dermatites, né? Pacientes diabéticos têm mais tendência a fazer isso. Então, assim, a gente tem que ficar em casa, mas com segurança, né? Às vezes a gente tem um conhecido, como eu falei, faz uma foto, a questão de avaliar por foto, eu tinha muita resistência antes de fazer essa avaliação por foto, porque, como eu digo, o paciente a gente tem que ver ele integralmente. E, por conta disso, eu agora faço muitas perguntas, eu pergunto tudo do paciente. Então, assim, não é um negócio rápido, bote isso, não, eu vou perguntar tudo do paciente para depois fazer a orientação, porque a gente sabe da dificuldade que o paciente está tendo e da família também de querer ir para o hospital. Mas chega o tempo e às vezes ele tem que fazer a avaliação, às vezes tem que voltar para o vascular, entendeu? Com segurança, sai de casa com segurança. Muito interessante, porque a gente tem realmente algumas dificuldades de manipulação de lesão oncológica. Eu fazia acompanhamento no ambulatório da oncologia lá do USE, e de vez em quando ainda sou chamada também para ir lá. Porque diminuiu mais a demanda, porque esses pacientes são um grupo de risco, então, assim, estão dando preferência para eles ficarem o mínimo possível no hospital. E eu, como muitas vezes saio, percorro o hospital todo, aí aparece um paciente para eu ver, aí já esse paciente imunodeprimido já fica mais complicado. Então, a gente está fazendo mais a questão da orientação das colegas que estão lá no ambulatório. Aparece muita dúvida, entendeu? E a lesão oncológica, ela precisa muito de limpeza, gente. Toda lesão precisa de limpeza. A lesão oncológica mais ainda, mas geralmente se faz rápido demais um curativo, é como eu disse. A gente tem dificuldade da limpeza dessa ferida, porque a pessoa que está fazendo, às vezes, é insegura, tem medo também de fazer sangramento, porque é uma lesão oncológica, um tecido muito exofílico, ele é muito friável, ele sangra com facilidade. Mas hidrate bem, tente tirar tudo que você puder tirar naquele momento.